A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e já compartilhar esse conteúdo. É o tal do CCIS. Curta, compartilhe, se inscreva, e nos siga. Ou seja, todo o canal tem que ter essa métrica para que ele possa ser escalonado. E como a Station T ela é uma plataforma fast learning, ou seja, de rápido aprendizado, com os temas mais variados do momento, desde inteligência artificial, segurança cibernética, cidades inteligentes, economia criativa, IA, IoT e tantas outras, inovação, startups. Então, com certeza, muitas pessoas que você conhece podem estar aí querendo aproveitar esse momento tão bacana aí para aprender com um papo legal e sempre com pessoas do mais grosso calibre, né? Então, lembrando que no YouTube é Stationcast, vai por episódios, e no Spotify ele vai na íntegra, e a gente tem lá o nosso Instagram, stationt.co. E sem mais delongas, eu já vou aqui iniciar um papo que é muito interessante, muito bacana. Eu quero apresentar Guilherme Rosa, o Head da Icon Hub. Guilherme, cara, um prazerzaço receber você aqui na Stationcast. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer é meu. Vai ser um papo bacana, eu acredito. E estamos aí à disposição de vocês. Como que a gente pode, de repente... A gente já falou algumas coisas, né? A gente já teceu alguns comentários, mas a pergunta é bem direta, né? Como podemos promover uma transição mais ampla para a prática, né, da construção sustentável e tecnológica, né, da Construtec, né? Então, com as Construtecs, a gente já falou aí, pincelamos, né, diversos aspectos, mas a gente não se aprofundou nesse que é realmente o grande desafio, essa transição. A gente falou aí da questão da necessidade da descarbonização, falando da questão da educação, da mão de obra, que é muito importante. A gente tem aí o Senai faz um trabalho hoje muito forte em relação à questão de capacitação de mão de obra da construção civil, né, em várias outras áreas periféricas à construção civil. Vocês têm aí também dentro do Sinduscom a Universidade do Sinduscom. Então eu gostaria de perguntar para você como funciona essa universidade da Sinduscom, e depois aí quando você terminar, eu volto aqui e engancho a continuidade para que a gente possa realmente tentar aqui bater um papo. E aí aqui a gente está literalmente batendo papo, eu estou provocando ele traz algumas coisas que aí de repente vão somar um pensamento. A ideia nossa é construir um pensamento que realmente possa ser seguido ou servir de orientação ou de provocação para você que está nos assistindo. E caso você tenha algum insight, caso de repente tenha algum comentário, escreve aí para a gente, manda, para que de repente a gente consiga fazer com que o Brasil, que tem muita terra ainda, nós somos um país continental, possa ter suas cidades lindas, maravilhosas, as cidades todas aí com moradias agradáveis, mas a gente tem muita coisa para percorrer. Mas vamos lá, Guilherme. Hoje, o que seria essa Universidade da Sinduscom? Dentro desse conceito aí da construção civil ou Construtec, o que ela aborda? A Universidade da Sinduscom tem uma curadoria de cursos curtos, né, muito práticos. O diferencial, eu diria, que são estruturados esses cursos
muito em função das dores que as construtoras mesmo trazem, né? Elas percebem ali que tem uma demanda por um determinado tipo de profissional, uma competência, e aí é estruturado o curso já em função daquilo que é percebido no mercado. Então, são cursos que têm uma aderência muito grande, né, à demanda que já está no mercado. Então, são cursos online ou híbridos, né, a maioria deles, e está disponíveis. A gente pode entrar no site do Sinduscom e tem a grade de cursos ali disponíveis, né, da universidade. E qualquer pessoa pode fazer? Alguns cursos talvez tenham algum pré-requisito, mas em geral é bem aberto, é bem democrático. E tem endereço e tal, para o pessoal que tem todas as informações, estão no site do Sinduscom São Paulo, Universidade Sinduscom, tem as informações. Eu estava fazendo uma provocação aqui pro Guilherme, e eu sou uma pessoa que não gosto de ver coisas se destruindo. Acho que ninguém gosta, né? Acho que não sou só eu. Então eu ando pela cidade procurando prédios públicos, praças, oportunidades. E recentemente eu passei fui ali numa dessas grandes lojas de material de construção, e do lado dela tinha ali um baita de uma área pública que está passando por essa transição, né? Está sentindo já. Na verdade, o estado um pouco degradado, sem manutenção desse espaço público, embora seja ainda operacional, ele já é reflexo da transição da nossa economia 4.0. Então você faz mais com menos pessoas, até porque tem muita coisa hoje tecnológica, né? Então, esse prédio, esse patrimônio, ele é muito bonito. E como fica do lado desse espaço, dessa grande loja de material de construção, eu estava provocando aqui o Guilherme de fazer um grande hub ali, né, Guilherme? E aí ele tava, pô, mas tá, e aí? Né? O que seria feito ali? Então, dando continuidade nisso, se você tivesse aí a questão com dinheiro, vamos supor que você fosse aí um filântropo com muita grana, tivesse muito dinheiro. Você fosse o cara que, assim, você, Guilherme, sendo quem você é, com essa mente sua aí brilhante, essa inquietude, cara, essa garra aí, falou, cara, eu tenho esse espaço, eu vou conseguir esse espaço, eu não vou precisar comprar esse espaço, vou fazer uma parceria público-privada e tal, cara, mas eu vou tomar conta desse espaço, vou aproveitar essa loja aí, né, grande, que está aí do lado, que de repente tem vários fabricantes que possam apoiar, e eu vou construir o meu hub. Primeira pergunta, hub focado na construção civil. Né? Então, um hub é um hub de construção civil, aí que de repente fosse referência. Por onde você começaria? Seria a primeira pergunta. Mas basicamente assim, você pode ir falando da forma com que você achar melhor. O que teria que ter esse hub, ou como que você imagina que de repente seria esse hub, ao ponto de realmente uma iniciativa catalisar toda essa mudança que a gente está aqui falando, essa transição? O que você imagina? Tendo morado... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você já morou em Florianópolis e você viveu lá na CAT. Você trabalhou na CAT, trabalhou dentro de uma startup, e você trabalhou no IPLAN, né, cara, que é sensacional, que ficava dentro do parque. Então, e agora você está dentro aí hoje do sindicato que caminha junto, né? Então eu acho que essa experiência sua, sensorial, profissional, corporativa, cara, dá para você responder aí essa pergunta com muita propriedade. É legal, Rodrigo. Inclusive, não é porque eu faria, é o que eu fiz, eu diria, em 2019, né, quando eu saí com aquele desejo de empreender, o que eu queria era estruturar um programa de inovação aberta com um hub, né? Então eu saí, inclusive, porque eu entendia que a região de São José dos Campos tinha um potencial para, além do Parque Tecnológico, que já fazia um trabalho legal, tivesse um hub mais vocacionado para inovação aberta. Então eu queria fazer justamente isso, né? Encontrar um espaço, um investidor para conseguir transformar esse espaço e ter ali um programa
de ações, né, voltados para a conexão entre as empresas e as startups. E qual foi a dificuldade que eu encontrei? Justamente no financiamento de um hub, naquele momento era pré-pandemia ainda, porque era um custo alto para investimento de reforma e operação. Né? Eu tinha que prever ali, você sabe melhor do que eu, né? Muito melhor. E qual o retorno que eu vou dar? O que eu ofereço em contrapartida? Como esse processo de captação do investimento, né, eu vi que estava demorando, estava difícil, eu falei, eu vou pivotar, né, como empreendedor. O que é o core dessa oportunidade que eu estou enxergando aqui? O core, o coração da oportunidade que eu estou enxergando é promover a conexão entre um setor consolidado e as startups. Eu atuar nesse meio. Eu preciso de um espaço físico? Não sei. Eu vou trabalhar com essa tese de que, em princípio, o espaço físico ele é secundário. Né? Porque eu preciso conectar as pessoas e tal. O espaço físico pode ajudar muito em algum momento, mas eu parti então da ideia de que eu não preciso necessariamente de um endereço. Né? Pode me ajudar a viabilizar. E aí eu me preocupei então em estruturar um programa que entregasse valor. Porque aquele cara que vai botar um dinheiro, ele vai falar, mas vou botar dinheiro para quê? O que eu tenho em retorno? No caso, o modelo que eu vislumbrei à época de um modelo de inovação aberta é que eu precisava que as empresas consolidadas quisessem colocar o dinheiro ali, porque elas teriam um benefício de conexão com startups, de trazer inovação, um ambiente de tecnologia e inovação ali próximos delas. Né? E eu identifiquei a essa época, em 2019, que se eu fizesse isso de uma forma agnóstica, ou seja, pode ser qualquer setor, eu ia ter dificuldade em tracionar e criar densidade das conexões. Esse é um ponto-chave, eu acredito. Se a gente não tem densidade de conexões, né, eu coloco as pessoas ali para que a cada 3 pessoas que ela encontre, 2 sejam muito legais, né? Puta, esse cara foi legal eu ter encontrado aqui, eu preciso falar com alguém do setor, eu sei que eu vou lá, vou encontrar alguém, né? É difícil você criar essa qualidade de conexão, essa densidade, se eu não tivesse uma proposta um pouquinho mais afunilada. Falar, é um espaço para empreendedor em geral. Putz, vai ser mais difícil. Eu tenho que ter um ambiente muito grande, vai ser um parque tecnológico e assim, ele atende a um público específico, né? E aí eu identifiquei que seria interessante nichar. Ao nichar, eu falei, o que a região de São José dos Campos, Vale do Paraíba, talvez precisa ter um poder econômico para financiar. Não adianta eu identificar um nicho que eu quero trabalhar, mas você não tem empresas capazes de fazer esse tipo de investimento, né, para bancar o programa, as startups, enfim. Aí eu identifiquei na época construção civil e varejo teriam players regionais com capacidade de investir uma iniciativa dessa. Era a minha tese como empreendedor que eu precisava validar. Aí eu comecei a estruturar o programa com parceiros, né, da área de inovação e tal. Como vai ser o programa? Vai ser assim, a nossa entrega vai ser essa, eu vou trazer startups, vamos fazer os pilotos, as POCs e tal. Ah, legal, é um programa bacana. Aí eu comecei a bater na porta das empresas desses setores, né? E à época até o pessoal da Terracota Ventures, que é um fundo de venture capital voltado para construção civil, falou que me apoiaria. Falou, não, legal, iniciativa, a gente quer estar próximo e tal. Falei, olha, eu não sou do setor, eu preciso de alguém que seja do setor, me ajude a mapear. Falei, não, a gente te apoia. Tá, pô, fiquei entusiasmadíssimo. Aí estava já marcando o lançamento desse programa, né? Já fiz a validação, conversei com algumas empresas, falei, que legal, a gente topa. E aí veio a pandemia. Eu estava para fazer o programa, a data de lançamento em abril, aí veio março daquele jeito, a pandemia que acabou, né? Fui fazer outras coisas, tendo em mente, putz, teria sido uma oportunidade, mas eu não consigo começar nada do tipo durante a pandemia. O que é interessante, o Sinduscon tinha começado. O Icon Hub nasceu em janeiro de 2020. A pandemia veio em março, ou seja, o Sinduscon o Icon Hub tinha ali no Sinduscon 3 meses de idade, né? E como é que foi concebido o Icon Hub? O Icon Hub foi concebido, olha, ele é um hub, tem um espaço físico, 50 metros quadrados aqui na sede do Sinduscon, né? O andar lá do Sinduscon no prédio do Secov. Esse é o espaço do Icon Hub. Tinha praticamente um espaço de coworking, tinha lá as cadeiras, as mesas, um espaço bacaninho, sofazinhos, tal, as poltronas. Pô, que legal, a ideia era, as startups vão vir aqui, vão trabalhar daqui, o cara vai ter acesso, vai ficar aqui e tal. Veio a pandemia, ninguém foi para lugar nenhum. As pessoas ficaram em casa. Ou seja, aquela ideia que era um valor de um espaço de coworking ficou muito relativizado, especialmente para as startups, que muitas nem sede mais tinham, né? Já entregaram tudo, né? E aí o programa se validou. O espaço físico ficou fechado durante um bom tempo, mas o programa de atividades que a gente tinha de aproximar as empresas, fazer o lançamento de desafios, trazer as startups, triagem de startups, piloto, isso validou. E aí rodou tudo online.
tudo online. Isso mostrou pra gente que a gente conseguiria atender outros estados, inclusive, porque não tinha necessidade necessariamente das pessoas se encontrarem fisicamente. Nos validou e nos manteve. Quando abriu novamente, a gente falou, olha, precisamos ressignificar o espaço. O espaço tem um potencial enorme. Não estou virtualização total, eu acho que não é o caminho. Mas você precisa ter uma proposta de gerar densidade. Olha, para você se deslocar da sua casa e sair da sua casa e vir até aqui, você vai encontrar algo que é diferente que você não encontra em nenhum outro lugar. Né? Então isso precisa ser muito especial. Então precisa ser um lugar de experiência, mais do que de permanência. Né? Então, baseado nisso que a gente tem divisão pro Icon Hub. Né? Ser um lugar mais de experiência do que de permanência. Né? E essa experiência vocês fazem por meio do quê? Então, quem Eventos, financia... no caso, por exemplo, meetings, hackathon, desafios... Exato, temos alguns eventos. Então, por exemplo, a gente tem dia 21 de maio, vai ter o 4º seminário Icon Hub de inovação. A gente tem meio-dia ali que a gente traz uma agenda com algum tema emergente para fazer painéis, fazer palestras, né? A gente fez semana retrasada, antes do carnaval, a gente promoveu um benchmark de inovação. A gente fez visita a 4 empresas que são referência de inovação na construção civil. Então a gente visitou lá a MPD Engenharia, a Dexco, que é a antiga, né, Deca, Duratex, que está com espaço dentro do Cubo Itaú. Né? Então o Cubo opera nessa lógica de hub. Você perguntou de hub? O Cubo comprou a charada da sua empresa, né? Constelato. Aí comprar a Castelato, né? Sim. E a sua empresa é Constelácio. Eles compraram. A Dex comprou a Castelato. Sim. Você tem um conglomerado de marcas ali, né? Tem várias marcas, né? Itaú, né? Então ali o Cubo é do Grupo Itaú e eles entraram por essa tese de verticalização por nichos. Então, tem um andar hoje que é da Constru Living, que é voltado às empresas da construção e mercado imobiliário. Tem o andar lá que é de saúde, né? Enfim, para justamente criar essa densidade, só que eles, pelo porte que eles têm, acabam tendo vários segmentos representados lá. Então, a gente no Icon Hub promoveu esse evento, Benchmark, visitamos lá a Andrade Gutierrez, visitamos lá a Uni e encerramos o nosso ambiente ali, no nosso espaço, né, fazendo um debriefing da experiência, enfim. A gente procura promover esse tipo de iniciativa, né, que muito do que a gente faz é online, é virtual, mas tem esse momento de se encontrar presencialmente que a troca também é riquíssima. Né? E no caso, por exemplo, imaginando que tá ali, né, cara, coincidentemente eu nunca fui no Cubo, cara, olha isso. Eu entrei no Cubo virtualmente, eu nunca fui no Cubo, eu preciso ir lá ver. Conhecer o Cubo. Mas imagina que isso daí, cara, eu acho isso daí tudo muito válido e assim, eu vou provocar um pouquinho mais, vou apertar um pouquinho mais para sair um pouquinho mais de azeite, tá? Agora já saiu o extra virgem, né? A primeira prensa, mas vai vir ainda um outro. Eu acho isso fantástico, eu acho que é por aí, né? Eu lembro que na época... logo após, acho que um pouco antes da pandemia, eu não lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois, eu conversei com o Gustavo Araújo, da Distrito, um abração pro Gustavo, nós fizemos um podcast junto também, e eu liguei para ele justamente por causa do projeto da Station T, né? Você deve estar perguntando, o que é Station T? Entra lá, stationt.co, né? A Station Cast que você está assistindo é um produto nosso. A Station T, rapidamente fazer um parênteses aqui, Gui, e aí tem tudo a ver com o que a gente está falando de construção, né? Pegamos o ambiente abandonado, uma estação do século XIX, que estava 30 anos fechada para o público, sem manutenção, então você imagina como que estava. E aí o Instituto, eu sou presidente do Instituto, que chama Instituto IS, vamos transformar, vamos restaurar a estação, primeiro porque ela é um patrimônio histórico, cultural, artístico. Segundo que ela é um principal patrimônio de Taubaté, tirando as igrejas da época antiga, vamos colocar assim, da fundação da cidade. E ela é linda, né? Então vamos trabalhar aí com restauro, justamente para restaurar. Então a gente empreendeu aí toda a questão do restauro da estação para a gente poder criar um ambiente de inovação aberto. Né? Então a gente resolveu o que a gente chama hoje da acupuntura urbana, né? Então a proposta é fazer uma acupuntura urbana,
Tem tudo a ver com o trabalho de vocês. A gente segue muito no contexto do Jaime Lerner, né, da acupuntura urbana. E aí a ideia é de fazer a Station T um ambiente de inovação aberto, sendo o primeiro no Brasil dentro de um patrimônio tombado pelo Estado, pelo município e de uma estação, e é o primeiro no mundo, vai ser o primeiro no mundo, dentro de uma estação ferroviária do século XIX. Então isso trouxe para a gente uma propriedade muito interessante, que dá para você fazer, né, o retrofit, né, e a junção entre o passado, o presente, né, entre o passado e o tecnológico. Dá para você realmente empreender, dá para você realmente fazer coisas virtualmente, mas tem hora que você precisa empreender, e aí essa provocação é uma provocação que eu faço dentro de um contexto do que a gente chama de sandbox. Então eu não consigo às vezes imaginar, e aí não tem a ver com o contexto da Construtec, eu não consigo imaginar de repente uma validação de um carro autônomo dentro de um shopping fechado. Então você precisa ir para o ambiente urbano real, né? Que aí é um tal do sandbox. Então na construção civil, ela sempre está de repente ali em ambientes, na maioria das vezes, um ambiente regulado, fechado. Mas você também tem a questão das rodovias, você também tem a questão das ferrovias, você também tem a questão de infraestrutura básica, smart grid, vocês têm aí a questão, né, da questão de saneamento, né? O Brasil, ele perde muita água, né? Então 40% é desperdiçada na água por causa das adutoras, encanamento. Então a construção civil, ao meu ver, ela não é só levantar prédio, construir casa, mas ela, e obviamente, né, ela expande muito mais para a questão de infraestrutura, até para reduzir o custo do Brasil também, né, rodovias. Então você tem hoje muito segmento que pode ser inovado e que realmente carece, às vezes, um laboratório para estudos de materiais, teste de resistência, prototipação, etc, etc, etc. Então, que aí você tem sim esse apelo, né, aonde você tem essa massa crítica, essa questão da liga, né, do skill, do cool ali girando em torno de um programa dentro de um calendário, mas você tem ali também um passo a mais. Então você cria a liga e depois, pô, bacana. Cara, coloquei 100 pessoas aqui, batemos um papo, trouxemos CEO de um, head de outro, enfim, né, os engenheiros da empresa, colocamos as dores, resolveu ali. Cara, agora, pô, legal, os vencedores vão para onde? O apartamento dele para fazer lá um tubo de ensaio. Então, teste, por exemplo, você citou aqui no episódio anterior que a pessoa que fez o polímetro, né, ali, na verdade, a magnetização, muito provavelmente saiu de uma universidade. Sim. Né? Eu vi recentemente agora um jovem, ele não é brasileiro, é estrangeiro. O que ele fez? Ele criou um pó de ferro, como se fosse um pó de ferro que mistura na água e, pelo processo de magnetismo, ele extrai os microplásticos da água, né, para purificar os oceanos. Então é nesse contexto que eu te provoquei. Então, dentro desse pano de fundo, e aí eu vou voltar de novo, se você tivesse aí muito dinheiro, né, muito dinheiro, não se preocupando com quem, aí não se preocupando com quem vai colocar grana, quem vai manter, não. Cara, o que de repente seria a Disneylândia da inovação da Construtec ao prisma do Guilherme Rosa. Eu acho que se eu tivesse essa capacidade de investimento, né, olhando para o setor, eu acho que de fato esse tipo de inovação que a gente está falando, que vem da universidade, ela precisa sair do balcão do laboratório e ir para o mercado, ela precisa ter esse caminho, né, trilhar esse caminho, sair do paper, da pesquisa e chegar até o mercado, né? Tem alguns programas que fazem bem isso, né? Mas eu acho que para a construção civil ainda a gente tem pouco, né? Um caminho pouco pavimentado. A gente tem laboratórios, por exemplo, a USP tem um hub lá que chama Rubic, que tem um laboratório deles e principalmente voltados à impressão 3D. No Brasil, diria que lá é uma referência de impressão 3D do que está sendo produzido, enfim. Você tem o Senai, que tem laboratórios interessantes de tecnologia na construção civil. Você tem o IPT em São Paulo também, que tem laboratórios. Mas eu diria que a melhor forma de financiar talvez seja justamente montando um programa
Eu, com o meu dinheiro, faria isso, montaria um programa em que pudesse premiar as melhores iniciativas e financiá-las do seu desenvolvimento do balcão para o mercado, né? E aí, os campos de teste, de certa forma, você tem alguns mecanismos de subvenção, de financiamento, até de Embrapi, Finep, que ajudam em algumas partes, né? Mas você teria como... As próprias empresas, muitas vezes, se colocam como a disponibilidade para testar essas iniciativas, né? Mas falta muitas vezes essa capacidade de articular esse processo, que não é tão trivial. Você tirar uma tecnologia do balcão e colocá-la no mercado, você precisa ter um apoio ali. Muitas vezes não é em 6 meses, não é em um ano, né? Então, acho que colocar em pé um programa desse, voltado para a construção civil, seria uma oportunidade interessante. Você acha que o sindicato seria seria um articulador, sem dúvida. O sindicato não tem dinheiro. Um apoiador, sem dúvida. Mas o dinheiro a gente tem que procurar de alguém que queira, né, fazer. Precisa achar esse Guilherme que tem o dinheiro, que no caso não sou eu, né? Cara, é muito bom, muito bom. Assim, pessoal, é isso aí. A Station Cast é papo entre amigos, provocação no bom sentido, né? Positivo, a gente vai provocando, extrair o melhor, né? E é o tal do e o que mais, né? Que os coaches fazem com a gente, né? Vai tentar extrair mais da gente. E Guilherme, assim, cara, enquanto você estava falando, e como eu disse para você, já fazia tempo que a gente estava para bater esse papo. Cara, para mim foi muito bom conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da tua experiência. Sempre admirei o seu trabalho, aí, a sua maturidade, enfim, a sua experiência, a sua visão. E eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, eu comentei desse espaço, né? Mas, cara, eu falo para você que nem precisa ser nesse espaço. Já veio aqui 2 espaços, né, muito próximos dentro do que a gente está querendo fazer, propor, né, dentro da Station T, que eu acho que rola um match aí, né, e eu topo comprar esse desafio contigo aí. Então é uma questão da gente depois estruturar para a gente poder estar avançando aí, quem sabe aí montar esse espaço a gente já tem, entendeu? Então é só questão da gente sentar aí e trazer esses sprays. Cara, a gente falou aqui de vários assuntos, a gente falou aqui de Place Brand, a Construtec na transformação da indústria, construção civil, os desafios enfrentados pelo setor da construção civil, a questão da descarbonização, né, o papel dos ambientes de inovação aberto, né, as tecnologias emergentes, né, para você poder prototipar e depois levar aí para o mercado. O papel do Sinduscom, que é fantástico, junto com o Icon Hub, a digitalização, né, de dados, né, e o uso de dados, como vocês colocaram aí, você colocou em relação à questão da parede regenerativa, da madeira regenerativa. Madeira engenheirada. Não, aquela que... O design generativo. Design generativo, que aí usa a questão de uso de dados, inteligência artificial, cruzamento, enfim, né, os benefícios, né, econômicos e ao mesmo tempo ambientais com a adoção dessas tecnologias limpas, né, da Construtec. E por último agora, né, esse bate-papo, dessa provocação, se o Guilherme tivesse muita grana, né, que vai ter aí, se Deus quiser, vai conseguir atrair para realmente fazer esse hub da Construtec. Então, cara, deixo aqui para você fazer as suas considerações finais, e desde já te agradecendo pela oportunidade. E é isso. Se você quiser deixar algum recado, suas redes sociais, por favor, fala pro pessoal aí. Tá joia. Bom, eu que agradeço o papo, um prazer, Rodrigo. A gente sempre se fala, né, com alguns desafios, novidades que acabam surgindo, a gente está sempre em contato. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer falar desses temas todos, né, que estão ali no nosso dia a dia. Pode me achar nas redes sociais, Guilherme Rosa, lá no LinkedIn, é que eu estou mais ativo. No Instagram tá Guilherme Rosa Net. E o Icon Hub é Icon_Hub. Ali você acha no Instagram também um pouco do que o Icon tem produzido, né? Então é um prazer, né? Fico à disposição se alguém tiver alguma ideia, algum comentário também, me achar por lá, fico
feliz. Show de bola. Queridaço, muito obrigado, viu? Valeu. Volte mais e vai tomar um café comigo na estação. Vamos lá. É isso. Um abraço grande e até o próximo episódio, se Deus quiser, da Stationcast. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Stationcast. Um forte abraço.